A lógica diria que não, mas quem liga para a lógica? A lógica é chata, mas, brincadeiras à parte, alguns desses clipes e imagens podem ter muito mais validade do que você imagina. Estes são 14 monstros que foram avistados na vida real. Número 1. A arraia-manta oceânica gigante. Prepare-se para ser impressionado pelas maravilhas do oceano enquanto mergulhamos na vida da arraia-manta oceânica gigante, um verdadeiro colosso dos mares. Com uma envergadura que pode chegar a impressionantes 9 metros, essa incrível criatura é a maior espécie de arraia e está entre os maiores peixes conhecidos pela ciência. Apesar de seu tamanho colossal, a arraia-manta se alimenta de maneira semelhante a outras grandes espécies filtradoras de alimentos marinhos, como os tubarões-baleia e as baleias de barbatanas. Ela desliza graciosamente pelas águas, com a boca aberta, filtrando pequenos plânctons e outros minúsculos organismos que constituem sua dieta. Observar essas majestosas criaturas em ação enquanto extraem seu sustento da água é realmente espetacular. Suas estruturas únicas, chamadas de lóbulos cefálicos, localizadas em suas cabeças, ajudam a direcionar um maior volume de água e comida para suas bocas. As mantas gigantes são encontradas em oceanos tropicais, subtropicais e temperados ao redor do mundo, muitas vezes em regiões afastadas da costa e ambientes marinhos, além de praias movimentadas. Para os amantes de mergulho que desejam capturar sua beleza em vídeo, uma excelente oportunidade surge quando elas migram entre águas quentes e frias, jornada que fazem frequentemente. Mergulhadores na deslumbrante costa mexicana tiveram um encontro extraordinário, registrando um vídeo que imerge o espectador no encantador mundo desses gigantes gentis. Nadar ao lado de uma dessas criaturas magníficas é como voar ao lado de um pequeno avião, oferecendo um raro vislumbre do impressionante mundo que existe abaixo da superfície do oceano. Número 2. O astronauta de Solway Firth. Ao mergulharmos no mundo dos supostos encontros alienígenas, devemos navegar por entre enganações e tentar descobrir a verdade por trás das sombras. Muitas imagens e vídeos nos intrigaram e confundiram ao longo do tempo, apenas para serem revelados como elaboradas fraudes. Um exemplo notório é o famoso vídeo da autópsia alienígena de 1995, que cativou o público antes de sua verdadeira natureza ser exposta anos depois. Em meio a esse mar de decepção, o mistério do astronauta de Solway Firth permanece intrigante. A história se desenrola na pitoresca paisagem de Cumbria, na Inglaterra, onde o bombeiro Jim Templeton estava no tranquilo Burgh Marsh, sem saber que suas fotos causariam um grande alvoroço. Templeton tirou algumas fotos de sua filha pequena e, para seu espanto, uma figura enigmática apareceu ao fundo, assemelhando-se a um astronauta. Várias teorias surgiram para tentar explicar a figura misteriosa, como a ideia de que poderia ser a esposa de Templeton, vestida com um vestido azul claro, que, devido à superexposição, parecia branco. Céticos questionam essa explicação, mas o fascínio pelo astronauta de Solway Firth continua. Ele permanece como um enigma intrigante, desafiando nossas percepções e nos convidando a explorar as linhas tênues entre a realidade e o extraordinário. Número 3. O lobisomem do Brasil. Adentre o mundo fascinante do Brasil, famoso por seus relatos intrigantes de avistamentos de lobisomens. Em um incidente particularmente extraordinário, um evento perturbador foi registrado em vídeo, após vários relatos de avistamentos por meses. O momento crucial ocorreu no quintal de um homem, onde uma câmera de vigilância capturou o que parecia ser um lobisomem. O vídeo nos transporta para o tranquilo jardim de Pingu, sob um céu estrelado, quando a calmaria foi subitamente interrompida pela aparição de uma enorme criatura negra. Este ser parecia formado por ossos humanos, materializando-se do nada. Seus movimentos lembravam os de um cão, mas seu tamanho descomunal desafia todas as expectativas convencionais. A escala dessa criatura monstruosa, aliada à sua brutalidade, pertence a um domínio além da compreensão normal. Alguns céticos sugerem que poderia ser um humano perturbado, mas as características faciais inconfundíveis rapidamente descartam essa teoria. A magnitude da criatura supera a de qualquer animal selvagem conhecido, mesmo dentro da diversificada fauna do Brasil. Prepare-se para testemunhar o vídeo em primeira mão, que o mergulhará nesse enigma desconcertante. Seria realmente um lobisomem, uma criatura dos antigos mitos e folclores, ou haveria uma explicação mais racional por trás dessa aparição?
O vídeo continua a gerar debates e curiosidade, convidando os espectadores a mergulharem no desconhecido. Número 4. O Chupacabra. Prepare-se para explorar o mundo das criaturas misteriosas enquanto mergulhamos na fascinante lenda do Chupacabra. Sua história começou em 1995, em Porto Rico, onde foi avistado pela primeira vez. Imagine uma criatura que lembra um pequeno urso, adornado com uma coluna de espinhos ao longo das costas, intrigando todos que cruzam seu caminho. O nome chupacabra, que significa sugador de cabras em espanhol, evoca um misto de curiosidade e medo. Esse ser elusivo é dito como predador de animais de criação, drenando seu sangue e deixando um rastro de mistério por onde passa. Embora relatos de sua existência tenham se espalhado rapidamente, o núcleo da mitologia do chupacabra se concentra principalmente em Porto Rico, norte do México e no sul dos Estados Unidos. No entanto, há rumores de que ele possa ter expandido seu território para além dessas áreas conhecidas. Em 2019, surgiram relatos de um possível avistamento em Houston, o que alimentou ainda mais a curiosidade em torno da criatura. Um vídeo de 2016, encontrado nas profundezas da internet, apresenta um vislumbre intrigante de uma criatura bípede com uma postura curvada, adicionando ainda mais mistério à lenda. O vídeo, acompanhado de vozes em português, confere uma qualidade sobrenatural à cena, levantando mais questões do que respostas. A lenda do chupacabra, uma criatura temível e enigmática, continua a iludir a captura e a compreensão, permanecendo como um mistério tentador que mistura folclore e realidade, convidando-nos a explorar as fronteiras entre o mito e o fato. Número 5. A água-viva gigante do deserto. No reino dos fenômenos incomuns, um vídeo notável capturou a atenção de aventureiros, céticos e teóricos da conspiração. Em 2014, surgiu uma filmagem impressionante que desafiava nossas percepções da realidade. O vídeo mostrava um evento inusitado, um jato militar norte-americano que normalmente estaria destinado aos céus, deparou-se com uma gigantesca água-viva no meio de um deserto. Sim, você leu certo, uma água-viva em pleno deserto. Essa visão bizarra incendiou a imaginação das pessoas, e o vídeo rapidamente se tornou viral, gerando especulações e intriga. Boatos começaram a circular sobre possíveis experimentos militares secretos, encontros extraterrestres e até mesmo teorias sobre uma continuação oculta do lendário filme Tropas Estelares. As linhas entre a realidade e a fantasia começaram a se confundir, enquanto o evento desafiava todas as explicações convencionais. Apesar do burburinho e da confusão, uma pergunta persiste: qual é a verdadeira história por trás desse evento tão incrível? Seria uma pegadinha elaborada, uma coincidência extraordinária ou algo ainda mais misterioso? O debate sobre a autenticidade do vídeo e o local real desse encontro surreal continua a gerar discussões acaloradas e investigações intensas. Número 6. O Ninguém. Diferente dos mitos antigos que se perpetuaram ao longo dos séculos, os primeiros rumores sobre o Ninguém surgiram recentemente no fórum japonês 2Channel. Relatos sobre esse evento extraordinário começaram a circular, despertando curiosidade e especulação em massa. Segundo a lenda, um navio baleeiro japonês, navegando nas traiçoeiras águas perto da Antártida, encontrou uma visão que deixou uma marca indelével em suas memórias. Uma figura humana pálida emergindo graciosamente das profundezas do oceano, brilhando de forma etérea e hipnotizando a tripulação. Os relatos de testemunhas variam, aumentando ainda mais o mistério em torno dessa criatura aquática. Alguns afirmam que o Ninguém possuía braços e pernas, parecendo uma mistura de humano e baleia. Outros o descreveram com nadadeiras, cauda ou até mesmo tentáculos, criando um mosaico de possibilidades assustadoras. Em 2007, o mistério se aprofundou quando a revista paranormal japonesa Mu divulgou uma imagem do Google Earth que parecia mostrar um ninguém se movendo pelo Atlântico Sul. Essa revelação causou um grande impacto na comunidade dos curiosos e céticos, deixando uma impressão duradoura. A imagem, seja qual for sua veracidade, é inegavelmente assustadora e levanta a questão: que outros segredos o ninguém pode guardar? Além disso, relatos de criaturas semelhantes começaram a surgir em outras regiões, aumentando ainda mais as especulações. Por exemplo, avistamentos de entidades misteriosas parecidas com o Ninguém foram registrados na costa da Nova Zelândia e no Círculo Polar Ártico.
Essas histórias, apesar de variadas, compartilham temas comuns de formas humanoides gigantes e comportamentos incomuns. Número 7. O Megalodon. Prepare-se para ser fascinado por um vídeo que reacendeu os intensos debates sobre o mito do Megalodon. Essa filmagem extraordinária, lançada em agosto de 2010, mostra um evento que desafia nossa percepção sobre o predador mais misterioso do oceano. Segundo a lenda, o Megalodon era uma criatura marinha monstruosa que habitava as águas antigas, muito maior que o tubarão branco dos dias de hoje, podendo chegar a 18 metros de comprimento. Esse colosso aterrorizava os marinheiros do passado. Mas, e se esse temível ser não tivesse desaparecido como a história sugere? E se, escondido nas profundezas do oceano, ele ainda existisse como um remanescente de uma era pré-histórica? Os cientistas propõem que esses predadores gigantes enfrentaram a extinção devido ao resfriamento dos oceanos e à escassez de alimentos. Conforme as águas se tornavam mais frias, o Megalodon pode ter sido levado à extinção. No entanto, algumas teorias ousadas sugerem que poucos desses gigantes antigos sobreviveram, retirando-se para as partes mais profundas do oceano, longe da vista dos humanos. Exploradores audaciosos capturaram um breve vislumbre de algo extraordinário. O vídeo mostra um enorme tubarão emergindo das profundezas, movendo-se com uma graça que desafia seu tamanho massivo. Conforme se aproxima da isca, que foi colocada para atrair tubarões menores, a enorme cabeça e suas poderosas guelras surgem na escuridão. As barbatanas cortam a água com uma elegância quase sobrenatural. A visão desse predador gigantesco estimula a imaginação. Poderia ser o Megalodon, o Leviatã mítico das lendas antigas? As evidências apresentadas são impressionantes, mas perguntas continuam sem resposta. Esse animal poderia realmente ser um Megalodon, estendendo os limites do que consideramos possível? Um dia conseguiremos desvendar completamente os segredos desses gigantes do mar profundo? Número 8. O dinossauro de Jacksonville. No reino das descobertas raras, avistamentos de dinossauros são praticamente impossíveis, dado que essas magníficas criaturas estão extintas há milhões de anos. No entanto, um vídeo fascinante gravado no centro de Jacksonville, na Flórida, despertou tanto curiosidade quanto ceticismo. Enquanto um repórter e um cinegrafista cobriam uma matéria de rotina, eles acidentalmente capturaram imagens do que parecia ser um dinossauro em um canteiro de obras. Naturalmente, as imagens levantaram dúvidas sobre sua autenticidade, especialmente devido à câmera trêmula que obscurecia os movimentos da criatura. A grande questão permanece: um dinossauro real foi filmado em Jacksonville? Ou isso foi uma jogada esperta para promover a nova exposição de dinossauros do zoológico de Jacksonville, que estava em construção na época em que o vídeo foi postado? A segunda hipótese parece mais plausível, dadas as circunstâncias. Provavelmente o vídeo foi estrategicamente lançado para gerar entusiasmo e expectativa em torno da nova exposição do zoológico, aproveitando o fascínio duradouro pelas criaturas pré-históricas. Embora a autenticidade do vídeo seja debatida, seu impacto em estimular a imaginação e gerar discussões sobre a possibilidade de encontrarmos criaturas pré-históricas nos dias de hoje é inegavelmente intrigante. Número 9. O Skunk Ape. As histórias sobre as misteriosas e fedorentas criaturas da Flórida, conhecidas como Skunk Apes, têm intrigado as pessoas por décadas. Durante as décadas de 1960 e 1970, os relatos dessas criaturas aumentaram consideravelmente, com testemunhas descrevendo um cheiro forte, semelhante a gambá, e uma pelagem avermelhada. Dave Shelley, uma figura notável no estudo dos Skunk Apes, afirma ter capturado imagens de uma dessas criaturas em 2000, apesar de muitos céticos acreditarem que não passava de uma pessoa vestida com uma fantasia de gorila. Shelley, no entanto, não se deixou abalar pelos descrentes. Ele estabeleceu o Skunk Ape Headquarters para investigar esses seres misteriosos, movido por uma paixão de longa data que começou quando ele tinha apenas 10 anos. No mesmo ano, uma fotografia foi enviada secretamente ao escritório do xerife de Sarasota, gerando comoção. Especialistas discutiram se a criatura na imagem era um orangotango, mas o mistério continuou sem solução. Avançando para 2012, o cinegrafista Stacy Brown relatou um significativo encontro noturno no Parque Estadual Torreya, na Flórida. Brown afirmou ter capturado imagens térmicas de um skunk ape
e coletado amostras de pelos depois de observar a criatura atravessar uma cerca de arame farpado. Essas amostras foram analisadas e revelaram a presença de uma espécie não identificada. A busca pelo skunk ape e as intrigantes evidências coletadas continuam a cativar pesquisadores e entusiastas. Embora debates e ceticismo persistam, a busca pela verdade por trás dessas criaturas elusivas mantém viva a fascinação. Talvez um dia desvendemos o mistério dos skunk apes da Flórida e acrescentemos mais um capítulo ao mundo da criptozoologia. Número 10. O Yeti. Em 1951, durante a fascinação mundial pela primeira ascensão bem-sucedida ao Monte Everest, uma expedição liderada por Eric Shipton descobriu um segredo impressionante que reverberaria por muitos anos. A equipe de Shipton se deparou com uma descoberta extraordinária no terreno perigoso e nas vistas deslumbrantes dos Himalaias. Pegadas que pareciam desafiar toda explicação racional. Pegadas do Yeti. Dr. Michael Ward, que acompanhava Shipton, ficou impressionado com o tamanho das pegadas, cada uma medindo 33 centímetros de comprimento e o dobro da largura de um pé humano. A descoberta foi ainda mais complicada por uma série de marcas de garras no gelo, o que aumentou o mistério. O Yeti poderia realmente existir? Explorando mais a fundo a história do montanhismo, encontramos outro relato intrigante de 1937, quando o alpinista inglês Frank Smythe encontrou uma trilha de pegadas na neve. Ele preservou essa descoberta em uma fotografia que capturou a atenção mundial. No entanto, especialistas sugeriram que essas marcas poderiam pertencer a um urso e não ao lendário Yeti. O mistério continuou até os dias atuais, com o exército indiano anunciando a descoberta de pegadas do Yeti no Himalaia em 2019. O enigma persiste, alimentando curiosidade e especulação sobre se o lendário Yeti ainda vagueia pelos picos nevados, desafiando a descoberta e nosso entendimento do mundo natural. Número 11. O Digger. Adentre o reino sombrio dos cemitérios, onde a fronteira entre os vivos e os mortos parece se desvanecer. Diferente da movimentação agitada de um shopping, esses lugares sagrados evocam um misticismo arrepiante. Duas adolescentes, em busca de aventura para escapar da rotina diária, encontraram um cemitério em Akron, Ohio. A curiosidade as levou a explorar mais profundamente o local, onde se depararam com uma cena chocante. Uma figura sombria, envolta na escuridão, aparentemente cavando um túmulo. Percebendo a gravidade da descoberta, as meninas rapidamente pegaram suas câmeras, decididas a registrar esse evento estranho. As imagens, que agora circulam amplamente, deixaram especialistas e espectadores perplexos. Alguns especulam que a figura poderia ser um jovem Sasquatch à procura de alimento, embora essa teoria enfrente ceticismo. A verdadeira natureza da figura permanece incerta, deixando-nos a refletir sobre o que realmente se esconde nas sombras desse encontro misterioso no cemitério. Número 12. O monstro marinho da Ilha Hook. Vamos viajar para as margens remotas e indomáveis da Ilha Hook, localizada ao largo de Queensland, Austrália. Em 1964, essa ilha ganhou atenção global graças a uma série de fotografias capturadas por Robert Leserec. As imagens revelavam uma criatura bizarra, diferente de tudo que já havia sido documentado, emergindo das águas da baía de Stonehaven. A criatura parecia um gigantesco girino, medindo impressionantes 24 metros de comprimento. As fotografias despertaram um grande interesse e debate. Alguns sugeriram que a criatura poderia ser uma peça de plástico disfarçada habilidosamente ou um balão desinflado, criando uma ilusão óptica ao invés de representar um ser real. Críticos afirmaram que o suposto monstro marinho poderia ser apenas um fenômeno natural mal identificado ou uma manifestação de folclore local. Apesar dessas visões céticas, entusiastas e criptozoólogos consideram a possibilidade de que a criatura fosse um verdadeiro monstro marinho. E não é um caso isolado. Relatos semelhantes de criaturas bizarras surgiram em outras partes do mundo. Por exemplo, em 1977, uma carcaça em decomposição, parecida com uma grande serpente, foi encontrada na costa da Nova Zelândia, alimentando ainda mais os debates sobre monstros marinhos. Adicionalmente, explorações científicas de ecossistemas de águas profundas revelam que espécies desconhecidas ainda habitam essas áreas remotas.
Biólogos marinhos continuam a descobrir criaturas anteriormente não documentadas nas profundezas do oceano, sugerindo que a possibilidade de encontrar vida marinha incomum é alta. A história do monstro da Ilha Hook permanece um mistério fascinante, lembrando-nos de quanto ainda há para explorar nos territórios inexplorados dos oceanos. Número 13. O Mothman. No fenômeno da cultura popular, o Mothman é uma criatura que uma vez capturou a imaginação de uma cidade inteira com avistamentos assustadores. Imagine manchetes por todo o país proclamando a aparição de uma criatura com asas gigantes, parecida com um homem que aterrorizou Point Pleasant, na Virgínia Ocidental, de novembro de 1966 até dezembro de 1967. O Mothman, com asas de 3 metros e olhos vermelhos brilhantes, tornou-se uma lenda de pesadelo. Esse período foi marcado por uma série de eventos perturbadores, incluindo avistamentos da criatura perto da área de Point Pleasant, além de fenômenos incomuns como seres alados misteriosos e estranhos eventos ao redor da cidade. Para aumentar o mistério, algumas pessoas acreditam que as aparições do Mothman estavam ligadas a fenômenos de outro mundo. Os avistamentos do Mothman culminaram com o colapso da Silver Bridge, em dezembro de 1967, que resultou na trágica morte de 46 pessoas. Esse desastre muitas vezes é citado nas teorias que sugerem que o Mothman foi um presságio de desgraça, ou talvez uma entidade sobrenatural que avisava sobre a tragédia ocorreram em novembro de 2016, quando a lenda pareceu ressurgir. Um residente local capturou imagens de algo que parecia ser uma figura alada com pernas incomumente curtas. Essas fotos reacenderam o interesse pelo Mothman, levantando a questão de se a criatura havia retornado. A pessoa que tirou as fotos afirmou não saber nada sobre a lenda do Mothman antes de seu encontro, o que adiciona mais uma camada de intriga a esse mistério contínuo. Além disso, as investigações sobre o fenômeno do Mothman têm sido impulsionadas por várias fontes. Documentários, livros e até mesmo representações ficcionais contribuíram para o mito em torno da criatura. Um trabalho notável é o livro The Mothman Prophecies, escrito por John Keel em 1975, que explora os avistamentos do Mothman e suas supostas conexões com atividades paranormais. Hoje, a cidade de Point Pleasant realiza anualmente o Festival do Mothman, celebrando o lugar da criatura no folclore local e atraindo entusiastas e pesquisadores de todo o mundo. À medida que o interesse pelo Mothman continua a crescer, ele permanece como um símbolo de medo e fascinação, com sua lenda viva no imaginário moderno e nas investigações contínuas, mantendo o mistério sobre sua verdadeira natureza e origem. Agora é hora do tópico curioso. Essa imagem circulou com a teoria de que mostra uma criatura estranha atacando o colega de casa de um escocês chamado Frank. O mais estranho é o rosto da criatura, que lembra mais um zumbi humano do que uma aranha. No fim das contas, achamos que esse ser não passa de uma ilusão. O que você acha? Número 14. A anaconda gigante. Trabalhar em um canteiro de obras já é um desafio por si só, mas descobrir uma anaconda gigante é uma experiência completamente diferente. Isso foi o que aconteceu com trabalhadores em uma caverna em Altamira, no Brasil. Após uma explosão controlada, eles se depararam com uma anaconda massiva, medindo cerca de 10 metros de comprimento e pesando 210 quilos. Viva ou morta, essa cobra está entre as maiores já registradas. Descobertas como essa são raras e frequentemente geram debates e teorias entre cientistas e entusiastas. Para transportar o enorme réptil, os trabalhadores usaram um guindaste, revelando seu impressionante ventre amarelo manchado. No entanto, essa atitude gerou críticas de alguns, que acreditavam que a cobra deveria ter sido deixada em paz em seu habitat natural. A alegação de que os construtores mataram a cobra em vez de preservá-la permanece sem confirmação. Céticos questionam a autenticidade do tamanho da cobra, sugerindo que criar um modelo tão grande seria impraticável. De fato, fabricar um modelo realista de tal escala exigiria recursos consideráveis. Isso adiciona peso ao argumento contra a teoria de que o avistamento seria uma farsa. Alguns entusiastas até especulam que a cobra poderia ser uma titanoboa, uma espécie pré-histórica de cobra gigante que habitou a América do Sul há cerca de 60 milhões de anos. As titanoboas poderiam atingir até 12 metros de comprimento e pesar cerca de 1.134 quilos,
tornando-as as maiores cobras já conhecidas. Fósseis desses répteis massivos foram descobertos na Colômbia, o que reforça a ideia de que criaturas desse porte já vagaram por essas regiões. Se a anaconda gigante de Altamira for genuína, pode se alinhar com relatos históricos de serpentes enormes na área, sugerindo que alguns desses antigos gigantes ainda podem estar à espreita, não descobertos. Lendas locais falam de criaturas serpentes colossais habitando o coração da Amazônia, com histórias de dinossauros sobrevivendo na região muito tempo após acreditarmos que eles foram extintos. Algumas teorias sugerem que esses avistamentos podem ser identificações errôneas de cobras gigantes, possivelmente incluindo titanoboas. Esses relatos, que mesclam lendas antigas com possíveis descobertas reais, nos fazem questionar até onde o folclore pode estar ligado à realidade biológica. A história dessas serpentes gigantes continua a alimentar a curiosidade, mantendo vivos os mistérios da Amazônia e seus habitantes enigmáticos. E aí, qual desses monstros da vida real você menos gostaria de encontrar? Deixe sua opinião nos comentários. Continue por aqui e assista a mais vídeos do nosso canal. Te vejo no próximo vídeo!